Vamos então para a mensagem desta manhã, e o texto deve ser o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16. Nem precisava abrir a Bíblia, né? Mas vamos abrir. João 3,16. Me lembrei de uma coisa que é importante, irmãos. Eu uso já há muitos anos a versão NVI. Você sabe disso. Só que aconteceu algo assim meio estranho, que até o pastor Luiz Saião foi obrigado a fazer um vídeo, porque os editores americanos da NVI, porque a NVI foi, em primeiro lugar, uma tradução americana. A NVI que a gente usa no Brasil é uma tradução de um grupo de pastores brasileiros e também de fora, liderados pelo pastor Luiz Saião. E há pouco tempo, os americanos, que são donos da NVI, acharam que essa é a versão que eu tenho, ela não estava fiel à versão americana. E quiseram impor que o pastor Luiz Saião mudasse, ele falou que não mudaria, e a revelia dele, eles mudaram muita coisa da Bíblia NVI, a partir de 2024. Então, a gente tem que tomar cuidado, se você for comprar uma Bíblia NVI, para ver se essa Bíblia foi lançada antes de 24, na realidade é 23, mas 24, ou se foi depois. Se for depois, não compre, porque há coisas meio complicadas na tradução nova da NVI. Eu estou até começando a repensar para ver se eu vou trocar de versão em função dessa confusão, E muitos estavam até, por isso que o pastor Luiz Saião fez um vídeo no canal dele, explicando, porque muitos estavam perguntando para ele: pastor, eu li esse texto da NVI e isso aí está um absurdo. E ele falou: não tem nada a ver com isso mais, E não foi explicado, a má-fé dos americanos é que não explicaram. Começaram a imprimir novas versões, sem explicar que era totalmente diferente alguns textos da versão que eu uso aqui. Então, vamos ver, tá? Só para você saber, se você for comprar uma NVI, dá uma olhadinha quando ela for impressa, se é a versão antes de 2023, ou se é a versão posterior, A versão posterior tem uns nomes muito estranhos que trabalharam nela, Muito, eu nem vou citar, mas muito esquisitos, Então, amém. Então, vamos lá. João capítulo 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deus e Pai, fala com cada um de nós nessa manhã, meu Pai, que nós possamos entender o que o Senhor fez por nós, meu Pai, na cruz do Calvário, em nome de Jesus.
Eu tinha escrito no início todas as religiões, mas na realidade eu não conheço profundamente todas as religiões, né? Então eu mudei, não é? Para não falar todas as religiões, eu vou falar que a maioria das religiões, a maioria quase que absoluta, né, das religiões, são procuradas por pessoas, né, para que o Deus dessa religião, ou os deuses dessa religião, né, porque há religiões que têm vários deuses, como a religião hinduísta, né, tem vários deuses, né, para que o Deus delas, né, ou os deuses dessa religião, façam alguma coisa pelas pessoas que estão buscando. Acho que fica muito claro para o nosso ambiente, né, Brasil, não é? É o espiritismo, não é? Acho que fica bem claro, né? Seja qual for a linha do espiritismo, né? E também o catolicismo, né? Fica bem claro que o motivo das pessoas buscarem, né, certas coisas é para obter benefícios, ou de entidades, ou de deuses, ou como queira chamar, não é? Então as pessoas buscam esses deuses para que esses deuses satisfaçam as suas necessidades, sejam elas quais forem, né? Seja quais forem, né? Mas você podia falar, mas pastor, na igreja evangélica também não é muito diferente, e eu sou obrigado a falar que é verdade. Infelizmente, irmãos, não é? A igreja evangélica também foi contaminada, não é, por essa busca, né, e no meio da igreja evangélica, não é, buscar a Jesus, não é, para que Jesus faça alguma coisa em favor daquela pessoa que está buscando a Jesus. É verdade. Não era assim no início, não era assim no início da igreja, não era assim na reforma, mas a igreja se tornou, infelizmente, assim. As pessoas vêm à igreja para buscar alguma coisa de Deus, para buscar uma cura, para buscar, sei lá, qualquer coisa, né? Mas o que eu quero falar nessa manhã, irmãos, e até os hinos vieram de encontro àquilo que eu vou falar aqui nessa manhã, é que o cristianismo é uma religião de um Deus que já fez por nós. É uma religião de um Deus que já fez por nós. E você vai entender o que eu quero falar aqui, não é? E esse entendimento, irmãos, é fundamental para a nossa fé. De nós mudarmos a chave, de buscarmos a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, e nós buscarmos a Deus pelo que Ele já fez por nós. Veja o que nós éramos antes de Jesus. Antes de você ter aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora nós vamos ter que ler alguns textos, não é? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue.
Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Versículo 23 agora. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Daqui a pouco eu vou abrir outro texto, mas vamos falar sobre esses dois textos aqui, irmãos. Paulo está dizendo que não há justiça no nosso mundo. Os homens, não é? São todos injustos. Todos injustos. Todos se desviaram, é o que Paulo fala. Todos não querem buscar a Deus. Não, pastor, mas eu vejo as pessoas buscando. Não, mas como eu falei, estão buscando a Deus por um interesse. Para que esse Deus faça alguma coisa em prol delas. Mas não por esse Deus ser Deus. Então Paulo diz que fala que todos eles se desviaram. Ninguém, aos seus olhos, é inútil temer a Deus. É inútil temer a Deus. É bobagem. Porque irmãos, se nós entramos nessa linha de que Jesus existe para satisfazer as minhas necessidades, que temor eu vou ter dele? Assim como outros deuses, ele só está aqui, ele só existe para me satisfazer. Então, como eu vou temer a uma pessoa que está aqui para satisfazer as minhas necessidades? Então, Paulo fala, aos olhos do mundo, é inútil temer a Deus. As suas bocas estão cheias de maldição, cheias de amargura. Suas gargantas são um túmulo aberto. Irmãos, não é isso o mundo que a gente vive? E Paulo fala, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado de Adão, irmãos, afetou toda a humanidade. Essa história da psicologia, da filosofia, que o homem nasce bom, mas ele é contaminado pelo meio, é uma balela. O homem nasce inclinado para a maldade já. Não é que o homem seja tão mau quanto ele pode ser. Tem uns que são muito maus, né? A gente sabe disso, né? Que fazem atrocidades. Mas tem outros que até que não, que até que fazem coisas razoáveis, até que fazem coisas boas de acordo com as suas necessidades. Mas muitos, a maioria absoluta, irmãos, quando fazem coisas boas, né, fazem com um interesse. Fazem com interesse. Assim como Paulo fala aos Filipenses, né, quando ele fala assim, muitos estão falando mal de mim, outros têm inveja de mim, não sei o quê, e Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 1, ele fala, mas seja o que for, seja por inveja, seja por não sei mais o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Então ele fala assim, então às vezes por causa até de inveja, de uma coisa, as pessoas às vezes fazem certas coisas que a gente considera coisas boas, não é? Em certas religiões a gente vê, né, uma assistência às pessoas pobres, não é? A gente vê isso, por quê? Porque, né, no fundamento dessa religião, eles precisam fazer coisas boas para eles, não é? Serem purificados na sua alma, né? Para que não venham, né? Depois eles vão para um lugar melhor e essa coisa toda, né? Então, há um motivo para essas pessoas terem lar de caridade, sopa, assistência à pessoa, e isso é bom, não é ruim, isso é bom, afinal de contas está matando a fome de pessoas que não têm o que comer, né? Tem um lar de não sei o que é bom para as pessoas estarem indo para lá, mas eles estão fazendo isso, não porque
têm o coração bom, eles estão fazendo isso para eles ganhar alguma benécia para o Deus que eles estão servindo. Então Paulo fala que todo ser humano está destituído da glória de Deus, irmãos. No Éden, o homem trocou a Deus pela idolatria. Trocou a glória de Deus pela idolatria. E o maior e o cúmulo de tudo, irmãos, isso é uma outra mensagem. Mas o cúmulo de tudo, irmãos, que mostra isso que Paulo está falando aqui, é que aquela criação, aquela criatura que Deus criou a sua imagem e semelhança, que Deus andava com ela todos os dias, que Deus fez tudo perfeito para ela. Adão podia deitar a sua cabeça na juba do leão, e o leão no máximo ia lamber o rosto dele. Adão podia brincar com uma serpente, e a serpente não ia fazer nada com ele. Não estou falando da serpente de Satanás. Podia limpar os dentes do jacaré, e o jacaré não ia morder a ele, porque não havia maldade no mundo. Mas o cúmulo disso, irmãos, é quando o pecado entra no mundo. Esse ser, quando Deus chama ele, Adão, Eva, onde vocês estão? E eles se escondem de Deus. O homem é destituído da glória de Deus. O homem é afastado da presença de Deus. Efésios capítulo 2, irmãos, um outro texto que mostra quem nós éramos. Efésios 2, o apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nós estávamos mortos. A humanidade está morta. Sob a influência de quem? Do príncipe da potestade do ar, do poder do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar, irmão? Satanás. É o diabo. É por isso que eu sempre preguei e falei, né? Não há, irmãos, meio termo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você está sob o domínio do Espírito Santo, ou você está sob o domínio do diabo. E Paulo diz que todos nós anteriormente vivíamos nessa situação, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. Éramos merecedores da ira. De quem? Do Lula? Do Bolsonaro? Não, da ira de Deus. É por isso, irmãos, que eu também falo e choca um pouquinho, né? Que esse jargão que é muito utilizado, né? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Não, isso não é verdade, está aqui. Isso não é verdade. Deus está irado contra o pecador também. Porque Deus não criou o homem para ser pecador. Deus criou o homem para ser justo, para ser santo. Então, Paulo diz que todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Então, irmãos, não vou ler mais textos, né? Já basta por aqui
para mostrarmos um breve panorama de quem nós éramos, o que é o ser humano sem Cristo. Então, a pergunta retórica para nós, irmãos: você seria salvo sem Cristo? Hein? Não, né? Você ia para o céu sem Cristo? Dessa maneira que você leu aqui, que nós éramos? É claro. Se alguém fala que, não, pastor, todo mundo vai para o céu, então Deus não é justo. Então o assassino vai para o céu. Então o estuprador vai para o céu. Então aquele que violenta a criança vai para o céu. Porque todos são pecadores. Mas a gente sabe que não é assim. Então, irmãos, essa é uma fotografia de quem nós éramos. Agora vamos ver algumas coisas, não é? De quem nós somos, depois que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí a gente começa com o texto que a gente leu, de João capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para Ele salvar o mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a vida de Jesus em troca da nossa vida, e a nossa vida era essa que a gente leu aqui, irmãos. Por mais bonitinho que você fosse, por mais religioso, nem que você fosse à missa todo domingo, você era isso aqui, que Paulo fala, era isso, nós éramos isso. Então Deus deu a vida do seu Filho unigênito, em troca dessa nossa vida. E por que Ele fez isso? João começa, porque Deus amou, de tal maneira, amou tanto, que Ele fez isso. Moisés, eu não preciso abrir a sua Bíblia não, deixa eu ler para você. Moisés fala isso para Israel, quando Israel estava lá no deserto, lá em Deuteronômio, só depois de você em casa, você, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, Moisés diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram os menores de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Mas foi porque o Senhor os amou. Somos salvos do inferno, irmãos, por causa do amor de Deus por nós, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Voltando para, não precisa abrir não, Efésios 2, 4 a 10, não é? Fala assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes para nós as praticarmos, irmãos. Somos salvos só pela graça de Deus. Somos salvos pelo amor de Deus, quando ainda nós éramos pecadores, quando nós ainda estávamos perdidos,
Hoje você pode falar: eu sou salvo. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, verdadeiramente, se Ele é a principal coisa na sua vida, você pode falar: eu sou salvo. Eu vou para o céu. Eu não vou para o inferno. Eu não estou mais debaixo da ira de Deus. Eu não estou mais debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Por quê? Porque o sangue de Jesus me cobre, e o maligno não me toca. É certo, irmãos, que nós somos incentivados por Jesus mesmo a pedirmos a Ele. Ele falou: peçam a mim, peçam. Mas pedir a Jesus, irmãos, não é exigir de Jesus. Não é achar que Jesus tenha alguma obrigação para conosco. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Não é para nós, irmãos, ficarmos chateados, murmurando, reclamando, quando nós pedimos alguma coisa a Deus e Deus não dá, e aí a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar. Por quê, irmãos? Porque o cristianismo é uma religião daquilo que Deus já fez por nós. Ele já fez. Ele já fez tudo isso que eu acabei de falar aqui, irmãos. Ele te salvou. Tem um videozinho, né, que é uma musiquinha, né, que tanto a Duda quanto o meu neto Pedro gostam de ver, né, é da ovelhinha que se perdeu, né? É uma musiquinha, né, e é interessante, não é só musiquinha, né, tem todo, e a ovelhinha, né, vai, se perde, aí está lá toda machucada, aí o pastor vai atrás da ovelhinha, aí a ovelhinha vem toda machucada, aí o pastor cuida da ovelhinha, e a ovelhinha fica bonitinha. É o que Deus já fez por nós, irmãos. Nós já fomos essa ovelha perdida, mas nós fomos achados pelo Senhor. Ele já nos achou, irmãos. Ele já nos limpou. Ele já cuidou de nós. Não sei se você reparou em Romanos, ele fala que Romanos diz que nós estamos assentados já nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Andamos nesse mundo, mas nossa posição já é essa em Cristo Jesus, irmãos. Então, não servimos a um Deus que vai fazer. Não estamos aqui pelo que Jesus vai fazer. Eu não estou dizendo que Jesus não faz, ainda faz, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Essa semana que passou, eu falava com uma irmã, ela não é da igreja, mas não é aqui, né? E ela estava com um problema sério financeiro, conversando comigo, ela tem muita liberdade de falar comigo, né? E falando que ela gastou demais, etc. Não sei se ela está assistindo. Mas ela gastou demais, estava com um problema sério, não sei o que, e ela me mandou uma mensagem, foi essa semana, falou: pastor, depois que a gente conversou, não é por minha causa não, gente, pastor, depois que a gente conversou, o meu banco me ligou, oferecendo taxas menos da metade do que eu estava devendo. O meu cunhado, não é? Ofereceu coisa sem eu pedir nada, as coisas. Eu falei: Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Deus sabe de todas as coisas.
Mas o importante, irmãos, que você precisa atender, já estou fechando já essa mensagem de hoje, né? O que você precisa sair daqui nessa manhã é sabendo que você serve um Deus que já fez tudo por você. Ele já fez tudo por você. Ele já te salvou. E Ele não te salvou com uma coisinha qualquer, Ele te salvou com o sangue do seu Filho. Quando você era aquilo que nós lemos no início dessa mensagem, pecador, ingrato, morto. A pessoa fala, não, sou eu que escolho, mas como é que o morto escolhe alguma coisa? Paulo diz aqui que estávamos mortos, como é que o morto escolhe alguém? Está morto, como é que o morto escolhe? Não, foi Deus, foi o pastor que foi atrás da ovelhinha, que estava perdida, que o lobo estava prestes a devorar, e ele foi lá e tirou da boca do lobo. Éramos nós, irmãos. Então, se você entende isso, irmãos, que a nossa religião é uma religião do que Deus já fez, eu creio que a partir de agora, né, a sua fé vai mudar, o seu pensamento vai mudar, que você não vai vir mais à igreja na expectativa daquilo que Deus pode fazer por você, mas você vai vir à igreja para glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez por você. É diferente, irmãos, muda tudo, estou pedindo, né, como eu preguei semana passada sobre Jó, né, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, irmãos, ainda que nós, que eu, que você, tivéssemos uma vida inteira de sofrimento, e isso não acontece com ninguém, né? A gente passa, falei isso semana passada sobre sofrimento, a gente passa por sofrimento, a gente passa por deserto, mas também passamos por coisas boas, amém? Amém. Hã? A vida tem coisas boas também, irmãos, aqui nessa terra. O mundo está mal, mas tem coisas boas, tem coisas que a gente se alegra, amém? Amém, irmãos? Agora, se você fica vendo só telejornal, aí você está morto. Se você só fica vendo a televisão para ver o jornal, você só vai ver desgraça, porque notícia boa não passa em jornal, porque não vende, coisa boa não vende, é a realidade, irmãos. Então, pesquisa para ver se eu estou falando mentira, coisa boa não vende, só desgraça vende. Então, os jornais, quanto mais desgraça eles passam, mais chama a atenção das pessoas. Meu Deus, isso, mas não é só isso o mundo. A realidade não é só essa. Tem coisa boa acontecendo também. Não tem só desgraça. Tem desgraça acontecendo? Tem muita desgraça acontecendo. Mas também tem muita coisa boa acontecendo. Né? Muita coisa boa acontecendo. O meu Vasco ganhou do Fluminense essa semana. Olha só. Poxa vida. Quase eu desliguei a televisão, mas ganhou, virou o jogo. Tem coisa boa acontecendo. Só para descontrair um pouquinho, né? Mas tem coisa boa acontecendo, irmãos, né? Seu filho faz alguma coisa, né, boa, você fica feliz, né? Seu neto, né? E por aí afora, você conquista alguma coisa, é uma coisa boa. Você compra alguma coisa, é uma coisa boa. Você estava com uma doença, foi curado, é uma coisa boa. Não é só desgraça, irmãos, não é só desgraça. Então, mesmo que a nossa vida fosse uma desgraça, do início ao fim, mesmo se a gente entender, se você sair daqui entendendo isso, na sua boca haverá louvor a Deus.
porque você está vivendo uma vida de desgraça, mas Jesus já fez tudo por você na cruz do Calvário. E se você viver 100 anos de desgraça, isso é impossível acontecer, estou falando de uma coisa hipotética, né? Se você vivesse 100 anos, não é? No coma, em cima do hospital e não sei o quê, no coma não, que você não está pensando, né? Mas se você vivesse paralítico em cima de uma cama, né? Que alguém com dores absurdas durante 100 anos, você mesmo assim poderia louvar a Deus, porque o dia que você morrer, você vai para a glória. Você vai andar com Jesus. Você vai viver a eternidade com Jesus. Então, irmãos, finalizando, nós servimos a um Deus que já fez tudo por nós, irmãos. Tudo. O que nenhum Deus pode fazer. Cantamos um louvor que fala sobre isso. Que o que nenhum Deus pode fazer, Jesus fez sem te cobrar nada. Sem te cobrar nenhum trabalho, nenhum despacho, nenhuma novena, nenhuma Ave Maria, nenhum Pai Nosso, nada. Pela graça, você foi salvo. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. E como tem gente boba, bobalhão, bobalhona, que ainda fala, não, fui eu que escolhi a Deus, fui eu, meu Deus do céu, que bobo, você estava morto, você não tinha temor de Deus, você estava afastado da glória de Deus, afastado, como Adão, se escondendo de Deus, como lemos aqui em Romanos, né? Não vínhamos para a luz, para as nossas obras sujas, para que os nossos pensamentos sujos, para que as nossas intenções sujas fossem reveladas. Eu estou fazendo uma coisa boa aqui, mas meu interesse é outro, mas ninguém sabe disso, ninguém sabe, então todo mundo vai me ter como bom, né? Igual o pessoal aí, né, que olha, aí bota ali, né, fulano de tal, o jogador tal, a fulana de tal, né, dá tanto não sei o que para obra de caridade. Aí a pessoa fala, mas que pessoa boa, que pessoa, coração bom, que coração bom. Não existe coração bom sem Jesus, irmãos. O nosso coração é de pedra, como diz lá em Ezequiel. É necessário uma intervenção de Deus para tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne no lugar. Isso é obra de Deus, irmãos. Então, Deus já fez tudo por nós. Tudo. E como é que eu posso pagar isso que Jesus fez por mim, que Deus fez por mim? Não podemos. Então que isso fique no seu coração, irmãos. Eu sei que você já sabia disso, mas estou apenas lembrando a você, lembrando a mim, que você serve a um Deus, que diferente dos outros deuses por aí, Ele já fez tudo por você. Tudo. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, temos que cair, Pai, nas velhas palavras, Senhor, do nosso português limitado, Pai, e te falar, Senhor, obrigado. Porque nós éramos, como Paulo fala, merecedores da ira,
porque nós andávamos só satisfazendo a nossa carne, só satisfazendo os nossos desejos, e te procurávamos como uma muleta, te procurávamos só com interesse, mas os nossos olhos foram abertos por Ti, Pai. Estávamos perdidos, assim como aquela ovelhinha, e o Senhor foi atrás de nós, e o Senhor trocou a vida do Seu Filho pela nossa vida. Por quê? Porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos amou. O Senhor te ama, irmãos. Ele te ama. Ele te ama. Você agora não se perde mais. Pode ter certeza. Você agora não se perde mais. Porque, como diz lá em Isaías, o Senhor fechou a mão dele sobre você. Praga nenhuma chega à tua tenda. Aos seus anjos lhe dá ordem ao teu respeito, para te guardar e te proteger de todo o mal. Praga nenhuma chegará a você. Ele é o teu pastor, e nada te fará falta. Ele sempre dará a vitória a você sobre os teus inimigos. Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus adversários. Ele vai te ungir com honra, com glória, porque você agora é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos.